Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos neste momento tão especial da nossa liturgia de culto, ouvirmos a palavra de Deus neste dia em que a remanescente assim se reúne para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, desejo a todos vocês, papais que nos assistem, papais que estão aqui, feliz Dia dos Pais. Todo dia nossos pais têm que ser lembrados, mas em especial esse dia em que o capitalismo assim aglomera, congrega mais recursos, né? O mundo secular reservou essa data para homenagearmos os pais. Deus abençoe a todos os pais. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Do verso 12 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 12 em diante. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isto servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. As grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas e de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Eu te suplico, Pai Santo, nos toca com a tua mão, nos toca com a tua palavra, sensibiliza o nosso ser, Pai Santo, e nos cura de toda a lepra. Cura os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa mente, Pai Santo. Vai expurgando pela obra do Santíssimo Espírito em nosso coração aquilo que é mal, aquilo que vai tirando a sensibilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, que a remanescente Cristã Filadélfia esteja com os ouvidos atentos para ser tocado por Ti, ouvir a Tua palavra, o Teu conselho. Pai, eu te suplico, toca a minha mente, toca nos meus sentidos e me usa a minha boca e o meu corpo como canal da Tua comunicação, meu Deus. Nessa manhã eu te suplico, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te clamo, protege a remanescente Cristã Filadélfia, protege a pregação da palavra, Pai, esteja afugentando pelo fogo do Santo Espírito os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te clamo, Pai. Abençoa-nos nessa manhã. Abençoe a todos que nos assistem pelo YouTube, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a Tua bênção. E assim glorificamos o Deus Altíssimo. Glorificamos o Senhor Jesus. Glorificamos o Santo Espírito. Amém. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo manifestar verdadeiramente aquilo que havia sido profetizado por aqueles servos, oráculos de Deus, porta-voz de Deus, que eram os profetas acerca dele. Lá em Isaías 53 disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o seu castigo nos trouxe a paz. E vemos o poder mirabolante do Senhor Jesus Cristo, sobrenatural, de deter, dissolver doenças incuráveis naquela época. E esses testemunhos se estendem até os dias de hoje. Temos aí testemunho de vários homens que até passaram pela morte e apresentam atestado de óbito, mostrando que realmente o Senhor Jesus Cristo pôde ressuscitar quando corpos já estavam até dentro do gavetão do IML, preparados para serem enterrados. Eu já até comprei um CD com o testemunho deste servo de Deus,
e ele tem até hoje alguns cacos de vidro por debaixo da pele, algo incrível. Tem um outro pastor, Eduardo Garaus, que, se não me falha a memória, esse missionário, ele tem até o crânio meio achatado, porque ele bateu com seu automóvel num caminhão que transportava cavalos. Quando ele chocou-se contra a traseira desse caminhão, até o esterco de cavalo se misturou com a sua massa cefálica. Mas o poder sobrenatural de Deus ressuscitou aquele homem se tornou um grande missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E quando vemos aqui a grande multidão se aglomerando ao redor do Senhor Jesus Cristo, nós logo vemos que verdadeiramente, por estar uma grande multidão aglomerando-se ao redor dele, vemos que os sinais estavam se cumprindo. Isaías 61, a profecia que assim predizia que o Messias, o ungido do Senhor, daria visão aos cegos, liberdade aos cativos, repreenderia os demônios, expulsaria os demônios, libertaria seu próprio povo, a princípio, o povo de Deus, sendo libertado das opressões demoníacas e das enfermidades. E vemos que o Senhor Jesus Cristo cumpriu impecavelmente esta profecia. E vemos aqui então essa grande multidão. E no meio desta multidão, onde existiam ali diversos problemas, diversas pessoas com diversas dificuldades, problemas espirituais e problemas de saúde, vemos que um leproso coberto de lepra se aproxima com o rosto em terra. Ele se aproxima e adora. Algo interessante que nos chama a atenção no posicionamento desta pessoa enferma e que nos serve de conselho para todos aqueles que se encontram enfermos, é a primeira postura. Primeiro, enfrentar os desafios, enfrentar a multidão. Todos querem uma bênção, todos querem receber uma cura. A multidão tem seus problemas, tem as suas demandas, mas este leproso, ele não está preocupado com isso. Muitos olharam naquela multidão e falaram: sai de perto, abre caminho porque é um imundo. Mas ele enfrentou todas essas contradições, todos esses problemas, e ele foi até Jesus. Segunda característica é prostrar o rosto em terra, reconhecer que ele era o prometido, aquele da linhagem de Davi, o filho do Deus Altíssimo, o rei que haveria de reinar. Reconheceu, adorou como Deus e Senhor. Dificilmente o judeu se prostraria diante de alguma outra pessoa humana. Ele prostrou-se diante do Senhor Jesus, o reconhecendo. Prostrou o rosto em terra e suplicou. Ele reconheceu que aquele a quem estava diante dele, aquele que estava diante dele tinha poder para curar. E vemos que ele diz: se o Senhor quiser, pode me deixar limpo. Muitas vezes a gente se prostra diante de Deus quando olhamos para as nossas lutas a semana inteira, vemos o nosso corpo cansado, muitas vezes a gente nem dobra os joelhos para orar. Muitas vezes a gente não reconhece o plano de Deus em meio às lutas que passamos. Não reconhecemos às vezes o plano de Deus com a enfermidade que temos. Por isso que eu fiz questão de citar o espinho na carne de Paulo hoje na introdução para ganhar um tempo aqui na mensagem. Às vezes até mesmo com o espinho na carne Deus pode construir um grande profeta. Veja Ezequiel, que tinha ataques epiléticos, e mesmo assim Deus cumpriu a obra com alguém com ataques epiléticos. Eliseu morreu de uma enfermidade fatal. Timóteo tinha uma enfermidade gástrica. Paulo também não enxergava bem, além de ter um espinho na carne. Deus realiza grandes sinais. Deus escolhe homens, não importa a sua condição, para que o poder dele seja glorificado em toda a criatura. Eu conheço um profeta cego também. Revela como uma Polaroid. Muito usado por Deus para revelar aquilo que é oculto e profundo, aquilo que só Deus e a pessoa sabe. E esse é o Deus que nós servimos. Esse é o jeito dele agir. E ele assim, reconhecendo que a vontade soberana de Deus está acima do interesse de cada um de nós.
e vemos o opróbrio daquele homem. Talvez todos nós, se olhássemos para aquele homem com uma doença tão terrível como a lepra, diríamos: ah, com certeza Deus quer curá-lo. Olha o opróbrio desse homem, vive isolado, todos os leprosos vivem em isolamento terrível, é exclusão total. É viver uma vida de exclusão total até ser consumido totalmente por essa doença que vai tornando aquele homem uma espécie de morto parcialmente vivo. Se o Senhor quiser, então ele reconhece a soberana vontade de Deus em todas as coisas. Nós temos que também reconhecer a vontade de Deus através das lutas e das dificuldades e até mesmo a enfermidade que nos acomete. Existe a vontade permissiva de Deus em todas as coisas. Com certeza? Eu digo que lá no céu, um dia quando nós tivermos os nossos corpos assim revestidos da incorruptibilidade, da imperecibilidade, nós vamos reconhecer: ainda bem que lá na terra eu passei por aquela enfermidade. Ainda bem que o pneu do meu carro furou naquele dia. Ainda bem que o ladrão me roubou aquele smartphone naquele dia. Porque senão, talvez a minha história teria tomado outro rumo. Ainda bem que eu não casei com aquela mulher. Minha vida teria tomado um outro rumo e seria pior. Ainda bem que eu entrei lá na Remanescente, aquele lugar tão pequenininho e humilde, mas foi ali que eu recebi a mensagem do Evangelho e aquilo foi como uma semente plantada em meu coração. E hoje aqui no céu eu glorifico a Deus. O nosso Deus é glorificado até na morte. Nosso Deus efetua a justiça. E até mesmo em alguns casos específicos em que seus filhos foram acometidos de enfermidade. Então vemos que o Senhor Jesus Cristo toca neste homem. Sim, eu quero. O Senhor toca e instantaneamente ocorre a cura daquele leproso. A lepra desapareceu instantaneamente. Algo que nos mostra aqui, a palavra de Deus é bem clara em dizer, estou lendo pela versão NVT, a nova versão transformadora, que aquela doença incurável, aquela doença que proporcionava uma desconfiguração completa da aparência da pessoa, pois os tecidos ficavam necrosados, a ausência de sangue que leva a vida, levava a pele a ficar toda necrosada, as pessoas se cobriam de trapos de imundícia e eram horríveis, as pessoas eram realmente horripilantes. E vemos que automaticamente, pela autoridade e o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, houve restauração daquela pele, daquele homem que adorou, suplicou e reconheceu a soberana vontade de Deus. Ele ficou assim purificado. Veja que a cura foi instantânea. Nós vemos em alguns lugares, uma vez eu não vou nem citar o nome da denominação pela questão da ética eclesiástica, mas às vezes a gente vê, né, que alguns ministros, apóstolos de cura, eles fazem uma cura assim, mais ou menos, né, 50% parcial, né? Repreende a enfermidade e a pessoa não levanta totalmente curada, né? Mas a pessoa ainda continua desconfigurada, continua com aquela enfermidade, né? Não sai ali por completo. Outro caso mais terrível ainda, um missionário, né, ministrando cura de dor de cabeça, de enxaqueca ali. Aí chegou uma criança com a cabeça, né, extremamente grande, com macrocefalia ali, né, babando pelo lado da boca, né, tem uma deficiência mental e macrocefalia, numa cadeira de roda, porque a criança não suportava uma cabeça tão grande, né? Tão grande, aí vemos que o missionário ele dá até a volta para não chegar perto daquela criança com essa enfermidade. Então, nós temos que ter discernimento, né? Eu não critico ninguém, cada um sabe onde seu calo aperta. Se vemos aglomerações no meio neopentecostal, numa determinada denominação, eu não tenho nada contra os meus irmãos. Cada um sabe do seu problema, cada um sabe da sua dificuldade, e nós temos que lutar para reverter esses quadros. A dívida, o problema de salvação, de perturbação espiritual, de enfermidade, e cada um vai buscar soluções. Soluções, e
muitas vezes as soluções só são encontradas na casa de Deus, né? Em casas que aparentemente estão com uma placa ali indicando são igrejas. Existe charlatanismo? Sim, existe muito charlatanismo. Existem ações demoníacas por trás de muitos desses apóstolos e pseudos curandeiros? Sim, existe. Mas algo importante, nós temos que respeitar e retirar desses exemplos, dessas situações, que verdadeiramente aquele que busca em Jesus Cristo, se ele invocar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, não importa a denominação, haverá cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja depois Mateus capítulo 7, lá no finalzinho, que até os falsos mestres, falsos pastores, vão expulsar demônios, vão ministrar cura em nome do Senhor Jesus. Muitos vão ser curados em nome de Jesus, mas no último dia, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, eu não os conheço. Amém? Veja algo interessante na vida deste homem que foi curado de lepra, que o Senhor ministra uma cura instantânea, com certeza. As pessoas que ficaram com medo dele ao esse homem se aproximar, que, como eu disse, os leprosos eram tidos como excluídos, imundos, devido à doença ser contagiosa, e para que a doença não se propagasse, os portadores da hanseníase e da lepra eram isolados. Então foi uma cura verdadeiramente que trouxe impacto. E todos ficaram ali maravilhados. Os evangelistas que eram discípulos e depois se tornaram evangelistas, com certeza propagaram isto em suas mensagens, nas suas experiências com o rei. Aquele que nos chamou tinha poder de curar pessoas com lepra, que era uma doença terrível. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo não queria tão somente impactar aqueles que estavam ao seu redor. Ele não queria simplesmente fazer com que todos aqueles ali reconhecessem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o médico dos médicos, que Ele tem todo o poder em suas mãos. Não somente os seus discípulos, não somente aqueles que viram ali, se sentiram estimulados a seguir e a reconhecer Jesus como Rei, Jesus como Senhor. Ele recomenda que aquele homem que foi curado fosse até o sacerdote. Coisa interessante, né? Ele recomendou que aquele homem levasse a oferta necessária, o sacrifício necessário, passasse pela ritualística da lei de Moisés, que está contida aí no versículo 14. Especificamente para este enfermo, ele falou: agora você vai lá no sacerdote e mostre a sua enfermidade. Mostre a sua enfermidade que não existe mais. Ou melhor dizer, mostre como seu corpo foi restaurado. Havia uma necessidade de fazer os sacerdotes, que eram a casta de oposição ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, como telespectadores de tudo o que o Senhor Jesus Cristo tem feito, nós podemos estar entre a grande multidão que reconhece o Senhor Jesus Cristo sem nenhum problema, podemos estar entre os evangelistas, podemos estar até como Lucas, que não presenciou visualmente ali, testificou no momento, mas como médico, ele reconhecia pelo Espírito Santo e pela fé que o Senhor Jesus Cristo, que assim incumbiu os discípulos, que ministrou cura, chegou até os seus ouvidos, ele reconheceu que Jesus Cristo tem todo o poder. Mas também podemos estar como os fariseus, podemos estar como os saduceus, podemos estar como muitos dos levitas que tinham a incumbência ali todos os dias de oferecer sacrifício, resistindo ao cumprimento da profecia. Às vezes dentro da igreja nós resistimos o coração. Às vezes por estarmos em igrejas tradicionais, reformadas, ou às vezes temos um pastor que é muito cético, e às vezes aquele pastor cético que já não crê mais nos milagres de Deus, diz que os dons se cessaram, e se chama cessacionismo, né?
os dons se cessarem, isso não vai ocorrer mais. Não pense dessa forma. Tanto esses pastores como aqueles que aderem a essa mensagem, achando que todo pastor é enganador, o meio neopentecostal está cheio de ladrão. Pare com isso. O joio sempre crescerá junto com o trigo, e na grande colheita o joio vai ser separado do trigo. Então não podemos agir com incredulidade, como este grupo ao qual o Senhor Jesus Cristo recomenda. Vai lá você agora que foi curado, vai lá e mostre o sinal. Passe pela ritualística e faça com que eles reconheçam que eu sou o Senhor, que eu sou o Filho de Deus e que eu tenho poder de curar lepra. E quando vemos toda essa experiência, vemos que aquele homem já estava feliz ali, né? Poxa, agora eu já posso retornar para o meu lar, para a minha família, se ele tivesse filhos, né? Vou ver a minha menina, como será que ela está agora? Deve estar grande, cresceu. Será que já casou? Né? Os meus filhos, os meus parentes, meu irmão, minhas irmãs. Ele estava pensando já nesse momento de abraçar os seus entes queridos. Mas vemos que a prioridade para ele agora era passar por esta ritualística. Obedeça aquilo que Deus recomenda à tua vida. Quando Deus te perdoa e Ele fala para você, vai, não peques mal para que não te suceda algo pior. É porque o Senhor sabe o começo, meio e fim. Para cada cura, para cada libertação, existem recomendações. Cada um aqui tem um destino. Cada um tem uma missão, cada um exerce uma profissão, cada um tem uma posição, cada um tem uma condição espiritual diante de Deus. E para cada um de nós, Deus tem uma recomendação. Para esse aqui, vá e faça a ritualística que Moisés ensinou. E aí eu vou trabalhar também no coração daqueles que vão analisar se você foi realmente curado. Obviamente ele foi curado. Vemos que essa ritualística ao qual o Senhor Jesus Cristo está ensinando se encontra em Levítico 14. Você pode abrir sua Bíblia em Levítico 14. Em Levíticos 14 nós encontramos um cerimonial muito importante. Primeiramente, no capítulo 13 de Levíticos, nós encontramos os levitas sendo orientados a como diagnosticar as enfermidades de pele. Então existiam urticárias, existiam algumas outras doenças, como espinhas, existiam outras enfermidades, como a própria lepra, existiam diversas enfermidades. E a pessoa, o médico da época, e responsável por esse diagnóstico, em avaliar e tecer ali o diagnóstico, eram os sacerdotes. Então era de suma importância que o levita, que era um homem santificado, um homem consagrado, estivesse atento a pele da pessoa e as erupções que pudessem surgir na pele da pessoa e saber diagnosticar se a enfermidade estava avançando, se ela estava retrocedendo e se verdadeiramente estava cicatrizando. No capítulo 13 aí se fala da enfermidade que adquiriu uma coloração e uma tonalidade lustrosa. Você já viu quando a pele fica cicatrizada depois de uma ferida? Você já teve uma impinge na pele? Quando a impinge vai sarando, ela fica um tanto que lustrosa. Mas quando ela está ativa, ela fica em carne viva, né? Ela fica carne viva iminando um líquido, né? Que eu não sei o nome daquele líquido, mas ela fica minando e coça muito. Conforme vamos coçando, a impinge ela vai adquirindo outros tamanhos. E às vezes não nasce num só lugar, nasce em várias partes, nasce no couro cabeludo, debaixo dos braços, nas pernas, em diversos lugares. Então o sacerdote ficava analisando se a enfermidade havia expandido ou se ela já estava ficando lustrosa, ou seja, adquirindo aquela tonalidade de especificação de cura. E havia um prazo de 7 em 7 dias, o sacerdote tinha que estar analisando estas doenças de pele, se elas estavam avançando ou retrocedendo, de 7 em 7 dias. E isso em isolamento.
Durante esse período de isolamento, a pessoa não podia, a pessoa que estava ali sobre a investigação do sacerdote não podia entrar em contato com seus familiares para não propagar. Se fosse lepra, a família inteira poderia ser contaminada. Então a pessoa ficava afastada. E logo entendemos que, diante de Deus, entendendo que a lepra representa o pecado, e o pecado, a implicação da morte, vemos algo terrível, que se a lepra, que é uma doença onde ela vai necrosando a pele, não ocorre a irrigação de sangue, o tecido vai morrendo, a pessoa vai definhando, vai morrendo como um morto-vivo. Então, algumas enfermidades eram trazidas como ilustração, e isso era difundido pelos sacerdotes como a consequência do pecado. Os sacerdotes ensinavam e demonstravam isso para os seus na sua época, que todas as enfermidades são implicação da queda, como consequência da queda. E quando eles ficavam, assim, por ordem do sacerdote, que os leprosos ficassem isolados em locais específicos e não tinham o direito de usufruir do contato da família e do contato social no arraial de Israel, na cidade de Israel, vemos que isso nos traria uma mensagem ainda mais profunda no que tange aqueles que têm pecados impenitentes, pecados não confessados. Assim como o leproso era privado do convívio familiar, do convívio com a sociedade e de adentrar os muros da cidade de Jerusalém, contato com cidadãos, bem assim os pecadores impenitentes que possuem a lepra espiritual e moral ficarão isentos da presença do Senhor. E caso ocorresse por meio do cerimonial que havia de ser executado, está contido aí no capítulo 13, de oferecer uma oferta pela culpa, de oferecer o holocausto, as ofertas expiatórias para cobrir o pecado e a culpa, e depois de 7 dias se ser averiguado que havia ocorrido realmente a cura, ele deveria passar por esta cerimônia. Note que o Senhor Jesus Cristo, quando ele recomenda aquele homem que foi curado de lepra, ele não recomenda as orientações do capítulo 13. Porque essa é a orientação para quem estava com lepra para receber a cura. Ele vai recomendar o cerimonial de quem foi curado. Então, no capítulo 14, como eu disse, no capítulo 13, são as orientações para diagnosticar as doenças de pele, e no caso de lepra, e os sacrifícios necessários para aquele que tinha lepra, ficar no isolamento e oferecer aqueles sacrifícios, toda aquela ritualística. E no capítulo 14, o cerimonial para aqueles que foram diagnosticados já purificados dessa doença maldita. Então vemos aí no capítulo 14, vamos ler alguns versículos. No capítulo 14, verso 1. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. Então vemos aqui o sacerdote assim ser incumbido de analisar depois de 7 dias, e o ofertante, aquele que foi curado, o sacerdote olhou: a doença está retrocedendo e não é lepra, você foi curado. Ele deveria tomar 2 aves, 2 tigelas, e assim levar perante ao Senhor, perante o sacerdote, um pedaço de cedro e um pedaço de pano carmesim, escarlata, e uma planta de isopo. Todas esses objetos assim citados possuem toda uma simbologia, toda uma tipologia
toda uma representatividade com o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vemos aqui essa questão do pedaço de madeira, do cedro, que era a madeira mais nobre e com certeza uma das árvores mais altas. Vemos que também era utilizado na ritualística o ramo de isopo. Era uma folha, o ramo de isopo era uma planta baixa e que possuía era uma folha felpuda que os sacerdotes costumavam usá-la para a aspersão, porque ela tinha essa capacidade de absorver, era uma espécie de esponja, né? Ela absorvia as substâncias líquidas. Então, aqui vemos algo representado no Senhor Jesus Cristo, tanto no cedro e a nós, seres humanos, uma tipologia para com nós, seres humanos que nos aproximamos de Cristo, nesse ramo de isopo, nessas esponjas de isopo. Vemos aqui no cedro como a árvore mais nobre, a sua madeira era mais nobre pela sua resistência, pela sua durabilidade, pela sua resistência, pelo excesso de carga que muitas vezes eram colocados sobre a madeira do cedro, o cedro do Líbano. Então isso apontava para a majestade de Deus. Veja que na bandeira do Líbano nós encontramos a representação desta árvore. Líbano representa o Deus Altíssimo, o seu poder, a sua soberania e a aproximação, né? Vemos que o Senhor Jesus Cristo se representou assim, ele fez uma analogia com o Pai, sendo a videira verdadeira, os ramos que somos nós, e o Espírito do Pai podando os ramos da videira para que possamos produzir frutos. Então, árvores traziam representação de Deus, símbolo de vida. E a murta, assim, que tinha essa capacidade de absorção, ela representa muitas vezes nós, seres humanos, né? Que temos essa capacidade de absorver, né? Às vezes coisas puras e coisas impuras. Mas especificamente aqui esse ramo de isopo, ele irá absorver o sangue de uma das aves que seriam sacrificadas numa dessas tigelas. Nessa tigela também tinha que haver água limpa. Então, a primeira ave vai ser sacrificada nesta tigela de água limpa. E o seu sangue ali escorrido será recolhido por essa esponja, por essa planta de isopo, e assim será aspergida 7 vezes sobre aquele que foi purificado da lepra, que ocorreu a cura. Após ser aspergido o sangue da primeira ave, esse sangue também era derramado sobre a segunda ave, só que a segunda ave não era submetida ao sacrifício. Então logo aquela pessoa que foi curada foi aspergida pelo sangue, recebeu o sangue, ela era liberta e assim voava. As duas aves trazem a representação da grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo. O que foi aspergido, recebeu a aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo, foi curado. E após ter sido aspergido com sangue, ele está liberto da sua enfermidade. Ou seja, a obra redentora e expiadora do Senhor Jesus Cristo, ela promove esta emancipação, esta liberdade. Então, vemos aqui algo muito interessante, né? Que toda esta simbologia, de certa forma, iria trazer uma mensagem para o sumo sacerdote, e assim ele reconheceria que o cumprimento profético inserido, o coração da lei, das purificações, estava cumprido ali, naquele que efetuou a cura daquele homem que apresentava agora para o sacerdote. Olha aqui, eu fui curado, eu fui restaurado. O sacerdote ia fazer essa ritualística e vendo aquela coisa maravilhosa, a sua pele sendo a pele totalmente recomposta daquele homem que antes estava excluído. Com certeza, na hora que aquele homem que foi curado pelo Senhor Jesus Cristo foi e realizou todas essa cerimônia aqui do capítulo 14, o sacerdote que havia ordenado
a ele a estar excluído, a estar isolado lá no leprosário, agora reconhecendo: que milagre, que coisa sobrenatural, foi eu mesmo que o declarei imundo, porque ele estava com uma lepra, para que ele ficasse lá isolado. Então aquele sacerdote agora impactado com o poder do Senhor Jesus Cristo seria quebrantado. Isso é, seria quebrantado se ele aceitasse. E entenderia que o coração da lei, a vontade de Deus havia sido profetizada, estava ali no interior daquelas cerimônias, daquela ritualística, que às vezes o sacerdote ele ministrava aquelas cerimônias com as 2 aves, com o cordeiro que é ensinado a ser sacrificado, os 2 animais a ser sacrificados também, no capítulo 14, do verso 10 em diante, né? Ele sacrificava aquilo de forma mecânica e não entendia nada daquilo. Mas agora, vendo verdadeiramente que aquele que havia sido profetizado da lei e que havia ministrado a cura sobre aquele homem, verdadeiramente estava trazendo o reino dos céus, a cura e o poder. Então vemos no capítulo, voltando a Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, vemos que a multidão ficou impactada. Os sacerdotes agora, vendo toda aquela situação, seriam impactados com este poder de Deus. E aí nós pensamos, categorias de pessoas tiveram este privilégio de ver o poder de Deus a manifestar-se diante de algo impossível, diante de algo que os médicos assim tratavam, que eram os sacerdotes da época, que fiquem lá no leprosário, que fiquem lá excluídos, que fiquem ali rejeitados, pois vocês não podem conviver mais com pessoas sãs. Quando vemos essa ação do Senhor Jesus Cristo, ao adquirir natureza humana, a se identificar com seres humanos e a tocar em leproso, coisa que ninguém queria tocar, nós vemos a intenção de Deus em querer resgatar as pessoas, trazer de volta a pessoa à condição espiritual. O pecado gera morte espiritual, o pecado gera culpa, o pecado gera enfermidades no corpo. Veja algo terrível, Tiago nos fala: confessei os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Então as implicações, os distúrbios emocionais, espirituais e físicos da consequência do pecado na vida do homem é algo trágico, terrível, que gera um isolamento, tristeza na terra e se estende à eternidade, se não forem apresentados ao Senhor Jesus Cristo. Qual é a condição que nós temos que ter? Primeiramente, como esse leproso, se aproximar do Senhor Jesus Cristo, vencer os desafios, vencer os impedimentos pela nossa autodeterminação. Eu enfrentarei os desafios, eu vou até o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se deixa achar. O Senhor Jesus Cristo tem por intenção ministrar a cura. O Senhor Jesus Cristo tem por intenção libertar, tirar do isolamento. Sai desse isolamento, sai desse local de clausura, sai da caverna, que eu tenho algo a realizar na tua vida. Vemos aqui que depois de ter sido curado esse leproso, se tornou uma espécie de evangelista, porque ele vai à casta dos detentores da sabedoria, que seriam os sacerdotes. Vai lá e agora evangeliza com a tua cura e diga quem curou você, quem ministrou a cura na tua vida, para aqueles homens que se diziam conhecedores da verdade. Então vemos aqui todo o amor de Deus. Às vezes você pode estar ouvindo a nossa mensagem aí pelo YouTube e você se encontra nessa clausura, neste isolamento, decepcionado com as pessoas. Esta relação que você teve com as pessoas gerou no seu caráter certas feridas emocionais.
Às vezes o vício das drogas, o vício das bebidas geraram feridas internas no teu organismo, no teu intestino, feridas às vezes específicas. As drogas destruíram seus neurônios, hoje a sua capacidade de lembrança foi diminuída, de memória foi diminuída, a sua capacidade cognitiva foi reduzida. E isso leva você a se sentir inferior às pessoas. Isso talvez esteja levando você a uma clausura, esteja levando você a ficar isolado. E nós vemos quando este homem se aproxima do Senhor Jesus, mostrando o motivo pelo qual ele estava no isolamento, que era a lepra, o Senhor demonstrou a sua intenção. Sim, eu quero ser limpo, sai dessa clausura, sai do isolamento, sai desse local que está te impedindo e vem agora para o convívio social, vem para o arraial do povo de Deus, poder acessar a Deus. O escritor de Hebreus nos diz que entremos com ousadia na presença dos santos agora, pelo caminho que foi aberto, pelo sangue, pela carne de Cristo, que foi incubadora dos nossos pecados, nós temos acesso a adorar. Então o que o Senhor propõe para a tua vida hoje é a abertura deste cativeiro, é trazer você para o reino dos céus, trazer você para uma nova consciência. Agora eu não sigo mais a consciência do mundo, eu não sigo mais o curso desse mundo, eu não estou mais agora vivendo com as pessoas que acham que tudo é relativo, basta eu ser uma pessoa boa, agir de bem com a vida e deixar a vida me levar e tudo vai acabar bem. Não, tudo não vai acabar bem. Isto é o curso deste mundo. A letra do samba aí do Zeca Pagodinho vai levar uma legião de sambistas para o inferno. Se continuarem aderindo a esse lema, deixa a vida me levar. Não, se você deixar essa vida mundana te levar, ela vai te levar para o inferno. Você não vai ser um salvo. Mas se você aceitar esta qualidade de vida que o Mestre te oferece hoje, Ele vai curar tuas feridas. Ele vai te restaurar. Ele vai te recompor. Nós almejamos novos céus e nova terra. Nós almejamos um novo corpo. Um corpo imperecível. Um corpo definitivamente sem enfermidade. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero o meu corpo incorruptível. O meu corpo que jamais ficará doente. O meu corpo imperecível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem possa tocar no teu coração e você possa entender a vontade de Deus para a tua vida. Deus quer te tirar do isolamento. Deus quer ministrar a cura das tuas feridas. Amém?